Olá família, belezinha com vocês? Pelo que tudo indica, com o pastor Abílio Santana, a coisa não anda tão bem assim. Depois do debate teológico com Eliseu Rodrigues na Musical FM, nós vimos que teve aí um momento de bastidores. E nesse momento, o pastor acabou sendo indagado sobre aquele estudo bíblico que ele ministrou nos Gideões em alguns lugares, sobre Jesus ter uma mansão na beira da praia. Coisa que ele já foi criticado, inclusive, em grupos de WhatsApp e até mesmo por pastores, tanto na TV quanto aqui no YouTube. E apesar de tudo isso, tem uma imagem do Abílio Santana que está ganhando uma proporção gigantesca, onde sugerem que Abílio Santana sempre foi uma fraude. Vocês estão super curiosos para saber os detalhes, né, desse desenrolar todo, de toda essa peripécia. O negócio é tenso, hein? Vamos lá então, prepara aí a pipoca e põe na tela BBT. Vamos começar aqui com o pós-crédito que teve, né, do debate teológico, onde Abílio Santana foi questionado sobre algumas coisas. Nesse vídeo nós vamos ver aí a questão da mansão de Jesus na beira da praia. Rodopeia. O senhor falou que Jesus tem casa na praia. Ele deu uma forçada ali, você viu, né? Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. É casa simples, na beira da praia. Se você é contra um Deus próspero, se você é contra um Deus que além de ter casa ainda tem para dar, tudo bem, mas seja macho, se renda e diga: eu não aceito esse negócio de um Deus que dá casa, de um Deus que dá carro. Mesmo sem aceitar, vai sair daqui hoje de posse dela, em nome de Jesus. Voltando para Marcos capítulo de número 2, Marcos 2, versículo 1, e entrando outra vez soube-se que estava em casa. Em Mateus capítulo 4, ele está mudando de cidade, mudando de endereço. Ele mudou de Nazaré, da tribo de Azer, para Cafarnaum. Jesus mudou de Nazaré para... Pastor, e essa casa, como foi? Como é que ele comprou? Com que dinheiro? Veja só. Aos 12 anos, segundo o historiador, ele assumiu a carpintaria. E nessa época não tinha motosserra. Nessa época era na base do machado. As mesas eram tudo feitas, sabe? No olho. Entendeu? Meia tortinha, emenda aqui. Tá? Então, quando Jesus assume a carpintaria, a coisa mudou. Alguém está me ouvindo aí, queridos? A coisa mudou. Porque era mais ou menos um ano para entregar uma mesa e 4 cadeiras. Um ano! Que o cabra ia na mata... escolhia e dizia: eu quero essa aqui. O cabra derrubava madeira, arrastava no animal, levava para a carpintaria, trabalhava no formão, na serra, um pega de lá, outro pega de cá, serrador, e vamos que vamos. Depois de um ano, aquele toro de madeira virava uma mesa. Era um ano mais ou menos para entregar uma mesa e 4 cadeiras. Isso era na carpintaria de seu Zé, lá em Nazaré. Mas quando Jesus assumiu a carpintaria aos 12 anos, com a morte do pai adotivo, a coisa mudou. O cabra chegava e dizia: você é o carpinteiro? Sou. E mesa? Ele fez comigo mesmo. E cadeira? Fez comigo. Entrega quanto tempo? Se for mais de um ano, ele não quer. Ele fez. O senhor que bota o prazo. Uns 7 meses dá para entregar. Ele fez. Aí, tá atrasado. Vem amanhã. Esse é um ponto que já deu muita dor de cabeça para o Abílio Santana. E já já eu vou comentar sobre esse assunto, tá bom? Já já vou comentar sobre isso. Segue o baile. E com Jesus era assim, apareça. E aí, com os 12 anos ele vai juntando. E comprou uma baita casa. Aonde? Na beira da... O senhor falou que Jesus tem casa na praia. Poderia nos explicar? Simples, veja bem.
Rapaz. Boa pergunta, boa pergunta. Ótima pergunta. Excelente pergunta. Onde está o erro de muitos pregadores? A maioria de nós outros, a gente profere e não diz eu acho. A gente profere e não diz a fonte. Quando você acho, é um seu achismo, né? E eu ministrei essa palavra dizendo que Jesus tem casa e é bíblico, né? João capítulo 1, versículos 35 ao 39, está escrito que Jesus tem casa, né? Mateus capítulo 3, versículo 14, Jesus tem casa. Mateus capítulo 13, versículo 1, Jesus tinha casa. Aonde foi que eu errei? Quando eu disse como ele adquiriu. Se eu digo, eu acho que foi assim, acabou. Mas aí tem um monte de gente que diz, as raposas têm ave, tem covil, as aves dos céus têm ninho, mas o filho do homem não tem nenhum de reclinar a cabeça. É bíblico? É. Mas Jesus está dizendo, as raposas saem à noite e voltam de manhã. As aves saem de manhã, voltam à tarde. Mas o filho do homem tem hora para sair, mas não tem hora para chegar. Ele não disse que não tinha casa. Então, como eu vinha dizendo, onde está o meu erro? Foi quando eu disse como Jesus adquiriu essa casa. É bíblico que ele era carpinteiro. E carpinteiro, nessa época, tinha que trabalhar madeira. E eu poderia dizer, eu creio que ele dizia apareça. E para mim isso aí não é mágica. Para mim isso é milagre. Porque, por exemplo, Jesus ressuscitou. E quando ele aparece no rio, a gente fala Mar da Galileia, mas quem já foi a Israel sabe que aquilo ali é o Rio Jordão que cresce e vira o lago. Quando ele aparece nas margens do lago da Galileia, ele grita para os discípulos, e os discípulos vêm, por sinal Pedro vem nadando, mas quando chegou lá, o que é que eles acharam? Peixe e pão. O peixe sobre as brasas, mas quem colocou aquilo lá? Quando eles foram de noite para a pescaria, não tinha isso. Quem colocou aquilo lá? É mágica? Pelo amor de Deus. Então, eu poderia dizer, eu creio que Jesus não precisava, mas o meu erro é o erro de muitos pregadores que não diz, eu creio. Ele diz que dizia, apareça, mas cadê a fonte? Então, é uma questão de crença. Bom, vocês viram aí a explanação da resposta do Abílio Santana sobre esse vídeo tão polêmico, e junto disso algumas pessoas estão especulando que ele seja uma fraude. Por quê? Antes de tudo eu quero deixar muito bem claro que eu não acho que o Abílio Santana é uma fraude, viu? Pelo amor de Deus, antes que alguém venha me interpretar de outra forma, e se caso o Abílio Santana ou algum representante quiser o dia de resposta, as portas do canal André Carpano estão escancaradas. Tá bom? E por que acreditam que Abílio Santana é uma fraude? Bom, eu vou colocar uma imagem aqui que vai explicar muito, e com base nessa imagem que está viralizando, eu vou explanar um pouquinho mais sobre esse assunto. Olha só essa imagem aqui. Isso daqui é a imagem de um livro do Abílio Santana. E o que está aqui nesse livro? Ó, Teologia Sistemática. O que é a teologia sistemática? Vamos olhar no Google para ninguém dizer que é mentira minha que eu estou inventando. Vai estar um pouco cortada a imagem para vocês, mas eu vou ler mesmo assim. A teologia sistemática é uma disciplina da teologia cristã a qual organiza as principais doutrinas bíblicas de formas a serem compreensíveis e úteis para a edificação das pessoas. Ela é baseada na Bíblia, nos resultados da teologia bíblica e da teologia histórica. Preste bem atenção, o nome sistemático já é claro. A teologia sistemática é uma ferramenta essencial para a compreensão e o ensino da Bíblia de forma organizada e para preservar a verdade na interpretação bíblica. Então, como o Abílio Santana colocou esse livrinho aqui, que era na época que ele estava iniciando o seu ministério, você via ele vendendo, né, algumas literaturas, alguns CDs, DVDs. Então, algumas pessoas vieram questionar, André Carpano, será que realmente o Abílio Santana ele foi justo quando ele disse que era um teólogo
e que entendia de teologia sistemática, eu acompanhei muita coisa, eu tenho muito material do Abílio Santana, muito material, e já vi ministrações antigas dele, que era da época da fita cassete, aquela que você rodava com a caneta, eu tenho até ainda, até hoje, onde ele estava falando que era formado em teologia, que já debateu com padres que são formados em filosofia, e também que ele teve debate, inclusive, com testemunhas de Jeová, e ele fala muito sobre Charles Russell, enfim. Agora, a questão é, se ele é um teólogo formado em teologia sistemática, onde ele se formou, ou não ensinou direito, ou ele esqueceu, ou ele não fez nada. Porque o debate entre ele e Eliseu Rodrigues foi uma coisa vergonhosa. E para a gente concluir aqui algumas de suas palavras e o que ele colocou aqui, que eu não posso deixar passar batido, sobre esse ensino de Jesus ter uma mansão na beira da praia, vamos aos pontos aqui que eu preciso considerar. É bíblico que Jesus tinha uma casa na beira da praia, ou pelo menos próximo. A Bíblia descreve que ele morava em uma região marítima. Até aí tudo bem. O problema é como era a condição na época. Ser alguém que reside próximo da praia, ou em uma cidade marítima, ou até mesmo ter uma casa na beira da praia, não era sinônimo de riqueza. Isso daí veio depois. Na época era somente coisa de pescador. Vocês acham que naquela época existia biquíni? Sunga? Que alguém queria estar mostrando o seu corpo nesses lugares? Tomando um sol para ficar bronzeado? Vocês acreditam que tinha a cultura que nós temos hoje, que vendia bronzeador naquela época? Porque só faltou dizer isso. Então a gente consegue compreender que a contextualização histórica era outra, os tempos eram diferentes. Outro ponto que nós devemos observar aqui. Abílio Santana, quando afirma que Jesus diga apareça, e apareceu ali uma mesa, entra em choque com a imagem que nós vemos aí do livro de Teologia Sistemática. Por que que entra em choque? Todo teólogo que se preza sabe muito bem que Jesus não poderia fazer nenhum milagre em benefício próprio. Não. Por que que isso aconteceria? Por que que ele não poderia fazer, melhor dizendo? Simples. Porque se ele usasse em benefício próprio a sua divindade, ele ali iria perder toda a credibilidade. Ele não poderia derramar a sua vida na cruz do Calvário. O Evangelho de João descreve que Jesus Cristo esvaziou de si mesmo por não ser por usurpador e veio como homem limitado, embora que os espíritos viam o Cristo como uma autoridade e lhe sujeitavam por conta disso. E nós vemos que as descrições que nos traz dos 4 evangelhos, principalmente na tentação de Cristo, Cristo não usou em benefício próprio o seu poder. Quando o Satanás pediu para ele transformar as pedras em pães, ele não atendeu. Quando mandou ele saltar do penhasco, porque os anjos iriam ali o aparar, ele não obedeceu. Inclusive, isso faz um paradoxo quando Jesus estava indo para a cruz, antes de ser preso, quando Malcom teve a orelha decepada por Pedro, que Jesus repreendeu Pedro e falou, se eu quisesse, poderia clamar ao Pai e legiões de anjos estariam aqui para me proteger. E eu não preciso disso. Em momento algum, Jesus usou o seu poder em benefício próprio. Em nenhum momento na Bíblia ele foi homem do início até o momento da sua crucificação, como um homem comum como você e eu, lógico, que não deixando de ser Deus, mas esvaziando-se do seu atributo de poder de fazer algum milagre em benefício próprio. Ele não fez em momento algum. E por fim nós vemos que quando Satanás ofereceu a ele todas as riquezas do mundo,
ele já deu uma invertida ali no cão e falou para trás de mim, não tem nada a ver contigo, sai daqui, que eu tenho que adorar é a Deus, não é a ti não, rapaz. Resumindo, foi isso. Aí, nós vemos um homem que se diz formado em teologia sistemática, um homem que tem um conhecimento pleno, falando coisas incoerentes com a palavra de Deus. É totalmente sem nexo. Se ele realmente tivesse feito teologia sistemática, como ele assim o propagava, e ele fosse um profundo conhecedor, como ele afirma ser, ele saberia que Jesus, quando foi visto pelos seus discípulos, onde ele citou que havia a brasa, o peixe e o pão, Jesus poderia sim ter trabalhado para que isso acontecesse, porque Jesus falou que assim como o Pai, ele também trabalha, e Jesus também poderia ordenar, porque ali já tinha sido consumado a sua obra. Mateus 28, 18, me foi dado todo, não foi um pouco ou mais ou menos, todo o poder nos céus e na terra. Palavras de Cristo. Então, se Jesus já tinha consumado, já tinha cumprido a sua missão e a obra redentora na cruz do Calvário, e aí sim ele poderia usar o seu atributo divino em seu benefício ou de terceiros. Respondido agora? Mas como o Abílio Santana não soube explicar isso, sendo o teólogo formado em teologia sistemática, deixou muito a desejar. Agora, como eu disse, eu não vou afirmar aqui que ele foi uma fraude. Perguntaram isso para mim. Mas é um tanto duvidoso essa escola que ele estudou. E na minha humilde e singela opinião, se alguém ensinou o Abílio, ensinou desse jeito aqui, deve rever os seus conceitos, porque esse camarada aqui, olha, fala umas abobrinhas terríveis, viu? Ele tem um raciocínio rápido, ele consegue distorcer a situação, foge de perguntas e joga ali algumas cascas de banana, mas ele deveria ser rápido, simples e objetivo. Para evitar um próximo debate e as pessoas o questionar sobre Jesus ter uma mansão na beira da praia, aí ele foi e assumiu, não que ele errou. Deveria ter feito isso no caso do Eliseu, mas ele não fez por quê? Pregador novo, rapaz jovem, rapaz aí, eu não sei nem a idade do Eliseu Rodrigues, acredito que ele seja mais novo do que eu. E o Abílio Santana enxergou ele como um garoto. É o resumo da ópera. Mas enfim, essa é apenas a minha humilde e singela opinião. Qual que é a sua? Deixa aí nos comentários. E não esqueça de acompanhar também o meu próximo vídeo que eu vou deixar aqui no card. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui!